Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 29 de outubro de 2024. Vamos ao destaque do dia, educação. Estratégia Nacional Escolas Conectadas completa um ano com o propósito de levar internet de qualidade às escolas do país. Política prevê formação em educação digital para os professores da educação básica. E orientação para que alunos acessem a rede de forma segura e cidadã. Márcia Fernandes. Estão previstos 8 bilhões e 800 milhões de reais em investimentos, recursos fundamentais para estimular o ensino. E mais, Enem. Na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio, nossa entrevista do dia será com Manuel Palácios, presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Ele vai falar sobre a logística para a realização da prova e mudanças que serão implementadas este ano. E você vai ouvir também apostas online. Em mais um passo no processo de regulamentação das bets no Brasil, o Ministério da Fazenda fecha acordo com empresas internacionais para auditoria em site. Elas vão fiscalizar e monitorar as casas para identificar suspeitas de manipulação de resultados dos jogos. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou acesse o canal Gov na sua TV aberta. Reta final para a preparação do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. O próximo domingo é o primeiro dia de provas, com questões de linguagens, ciências humanas e a redação. E no dia 10 de novembro é a vez das ciências da natureza e da matemática. São mais de 4 milhões e 300 mil candidatos inscritos em todo o país, na expectativa de conseguir uma vaga no ensino superior. Sobre esses assuntos, a gente vai conversar agora ao vivo com o Manuel Palácios, presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Boa noite, presidente. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante quanto o nosso Enem. Presidente, vamos então falar um pouco dessa logística, né? São 10 mil locais de prova em mais de 1.700 municípios. Além disso, cerca de 9 milhões de provas impressas, 18 cadernos de provas diferentes e mais de 300 mil colaboradores envolvidos. Números gigantescos, né? Para um país também desse tamanho. Como é que está toda essa preparação? Houve mudanças esse ano para aprimorar a logística, reforçar a segurança? Olha, o Enem, como você disse, é uma operação do tamanho do país. É um exame que tem o objetivo de dar acesso à educação superior para todos os brasileiros. Nós estamos chegando em 1.700, um pouco mais, de municípios, portanto, alcança todo o território nacional. São 4 milhões e 300 mil estudantes, mais de 300 mil pessoas trabalhando. Empacotar e produzir as provas, levar até cada um desses locais em segurança é uma operação realmente gigantesca. Para a gente que teve a oportunidade lá no INEP de acompanhar esse processo, chega a ser impressionante os recursos que se mobilizam em todo o país. Mas tudo é feito com um objetivo único: assegurar que todos tenham condições de fazer o Enem na data programada, no local programado, para realizar os seus sonhos e as suas aspirações na educação brasileira. A edição desse ano tem 4 milhões e 326 mil inscritos, aproximadamente, né? 10% a mais do que no ano passado. Como é que o senhor avalia a adesão dos estudantes ao longo dos anos? Olha, nós tivemos um acréscimo importante no número de inscritos esse ano. E uma boa parte desses novos inscritos, eles vieram dos que estão concluindo o ensino médio esse ano. Houve um esforço muito grande no Ministério da Educação, o próprio ministro Camilo Santana se envolveu pessoalmente nesse movimento, de entrarmos em contato com todas as secretarias de educação, mobilizarmos os secretários e, com isso, conseguimos chegar às escolas. Isso para não falar no pé de meia, que também vem sendo uma política muito bem sucedida para levar o estudante até o final do ensino médio e, portanto, ter condições de participar do Enem, além de um incentivo específico para participar na prova e, assim, postular o seu ingresso na educação superior. Então, houve um esforço concentrado para trazer aquele que está concluindo o ensino médio para a participação no exame. Então, acho que uma boa parte do acréscimo foi observado entre os jovens que estão concluindo o ensino médio e também entre aqueles que não concluíram ainda, mas querem começar
a treinar para fazer o Enem nos próximos anos. Pois é, eu ia perguntar sobre isso, né? O senhor mencionou quem está concluindo o ensino médio, mas a gente tem também a figura do chamado treineiro, né? Que são os alunos dos anos anteriores, antes do terceiro ano, que começam a fazer a prova para já ir se preparando, é isso? Há um incentivo à participação daqueles que ambicionam fazer o Enem nos anos seguintes e que têm a oportunidade de participar. Nós chamamos eles de treineiros. São jovens que estão no ensino médio, mas ainda não têm condições de ingressar na universidade porque não concluíram essa etapa. 75%, quase, quer dizer, um grande número, né, dos que estão participando nesse Enem tem 20 anos ou menos. Então você tem uma mobilização importante de toda a juventude, né, brasileira, e é fantástico você ver 4.300.000, uma boa parte desses jovens, né, se mobilizando, pensando no seu futuro e pensando em ingressar na educação superior brasileira. Agora, a nota desses treineiros não vale ainda, né? Não, só vale para eles terem uma noção como estão indo. Os resultados do Enem são sempre válidos em outros anos, ou seja, é possível que esse estudante tenha uma noção mais clara de como está, né, e o que deve se preparar melhor para o momento em que concluir o ensino médio. Presidente, o senhor fez referência ao Pé de Meia, né, o programa do governo federal para incentivar a participação de estudantes de baixa renda. O senhor poderia falar sobre essa medida especificamente? De que forma o Enem ajuda na trajetória desses estudantes? O Pé de Meia é um programa fantástico, porque uma das razões para um índice elevado de evasão, de desistência no ensino médio, são as dificuldades de permanecer, né, que os estudantes encontram. Muitas vezes, estudantes de baixa renda, dificuldade de permanecer no ensino médio e chegar até a conclusão. Com o Pé de Meia, há um auxílio para que esse estudante permaneça matriculado. Ele recebe esse auxílio em função da sua frequência e, uma vez chegando ao final do ensino médio, ele tem condições de participar do Enem. Além do aumento do número de inscritos pelo aumento do número de concluintes do ensino médio, você tem também um auxílio para participar no Enem. Pois é, o senhor mencionou aqui brevemente, e eu queria que o senhor explicasse melhor, em que as notas do Enem podem ser usadas, né? Ela pode ser usada para entrar diretamente na universidade, mas também para outros programas. Como é que funciona isso? Olha, o Enem, ele serve não só para o ingresso nas universidades federais. Você tem um sistema de acesso por meio de inscrições que são feitas após a realização do Enem, o SISU, né, que muita gente já conhece, né, e para as universidades públicas, né, muitas universidades e instituições particulares utilizam o Enem para viabilizar o acesso, e todos os mecanismos de financiamento, né, e de concessão de bolsas que o MEC trabalha para a educação superior também se baseiam no Enem. Então não se trata apenas do ingresso, é também um meio de acesso a uma série de benefícios, claro que associados à educação superior, mas que tem uma gestão independente do acesso. E então todos aqueles que querem bolsas ou que querem obter um financiamento para o acesso à educação superior, no caso do financiamento, né, privadas, o Enem é essencial. E uma novidade esse ano é o painel Enem, né? Uma plataforma aí que reúne os principais dados do exame. Como é que essa ferramenta vai ser utilizada e qual é o objetivo? Olha, o Enem ele mobiliza tanta gente em todo o país que dá a máxima transparência possível à sua execução, é um dos esforços nossos do INEP. Então, nesse painel, nós vamos encontrar dados sobre todas as inscrições, todos os que estão inscritos, o perfil do inscrito, e, além disso, à medida que o exame for sendo executado, a gente vai tendo mais informações sobre esse processo de execução. É também uma excelente ferramenta para a imprensa, que lá pode encontrar as melhores informações sobre o Enem em todo o país. Então, a gente tem mais um minutinho, presidente. Eu queria, para encerrar, que o senhor conversasse com o estudante que vai fazer a prova, né, nesse domingo e no próximo. Quais são as dicas, o que ele tem que pensar, como é que ele tem que se preparar, inclusive em termos assim, de documentos, o que ele tem que levar? O que é essencial é que antes da prova, qualquer momento, entre na plataforma, entre na página do participante e lá pegue o comprovante de inscrição que tem um local em que ele vai fazer a prova. Acho que mais ou menos uns 3.700.000 jovens já fizeram
Já entraram na plataforma e já pegaram o comprovante de inscrição. Lá ele vai ver o local de aplicação. E não pode esquecer a identificação. Uma carteira de identidade, um documento de identificação com foto, sem o que ele não vai poder fazer a prova. Então, identificação e a comprovação do local de inscrição que ele recebe na plataforma do Enem são as condições essenciais. E de resto não pode levar nada. Não pode levar fone de ouvido, não pode levar nenhum tipo de aparelho eletrônico e de muita sorte, sucesso na prova, tranquilo, fazer a prova, vai dar tudo certo. Lembrando que o documento de identificação deve ser um documento oficial de identificação com foto, documento oficial, né? Com foto, isso é essencial. A carteirinha do clube não vale. Não vale, mesmo que ela tenha foto, não serve. Tá certo, nós acabamos de conversar ao vivo com o presidente do INEP, Manuel Palácios, e agradecemos sua participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço e tudo de bom para todos que vão participar do Enem agora dia 3 e dia 10 próximos. Até 2026, 138 mil escolas brasileiras vão ter internet de qualidade para o uso de alunos e professores por meio do programa Escolas Conectadas. O investimento passa de 8 bilhões de reais, que também vai levar a energia elétrica para escolas sem energia. A internet vai permitir acesso a áudios, vídeos, jogos e plataformas de streaming para uso pedagógico. Também vai melhorar o ambiente escolar, composto por salas de aula, bibliotecas, laboratórios, salas de professores, áreas comuns e setores administrativos com rede Wi-Fi. A reportagem é de Márcia Fernandes. Escolas diferentes, situações diferentes. Quando se fala de conectividade, a realidade das escolas da rede pública de ensino no país é muito diversa. Em algumas, a internet de alta velocidade para professores e alunos, mas em outras até existe internet, mas só para a direção e para as funções administrativas. E em algumas situações, o desafio é ainda maior. Há escolas que não têm nem energia elétrica. Para reduzir essas diferenças e garantir acesso à internet de qualidade nas escolas de educação básica do país, o governo federal lançou a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. A iniciativa completou 1 ano, como explica Anita Stefani, diretora de apoio à gestão educacional do Ministério da Educação. A lógica de criar uma estratégia nacional foi de coordenar esses esforços, diversos atores, então além do Ministério da Educação, Ministério das Comunicações, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério de Minas e Energia, para garantir que todas as escolas do Brasil, 100%, cerca de 137 mil escolas, tenham acesso à internet de qualidade para fins pedagógicos. Na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, o professor Salim Gomes disse que o uso da rede faz toda a diferença para preparar as aulas e para os estudantes. É indiscutível que a internet ajuda e muito. Aulas onde se faça presente ferramentas tecnológicas, com atividades interativas, por exemplo, despertam notoriamente o interesse dos alunos. Seja através de uma pesquisa online, um vídeo de suporte, um jogo pedagógico online, um quiz interativo sobre determinados temas. José Filho da Silva Carneiro, aluno de uma instituição municipal de ensino de Cruzeiro do Sul, conta que a internet na escola o ajuda a aprender mais. Dá para descobrir vários sites, dá para a gente pesquisar coisas novas, descobrir coisas novas. Para que os objetivos da estratégia Escolas Conectadas sejam alcançados, estão previstos 8 bilhões e 800 milhões de reais em investimentos, recursos fundamentais para estimular o ensino, como disse Cátia de Souza, diretora da Escola Municipal Princípio de Sabedoria, em Barreiras, na Bahia. Os 198 alunos do colégio contam com 7 computadores e 3 notebooks, além do acesso à internet de qualidade. Esse projeto da ação da internet conectada é de grande valia para o desenvolvimento pedagógico, para fazer com que os nossos alunos tenham mais interesse em participar das aulas, poder mostrar para eles que nós podemos ter acesso à informação que está lá do outro lado do mundo, que eles podem estar trazendo mais para perto. A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas
une ações do Ministério das Comunicações, da Educação e de órgãos como Anatel e BNDES, e faz parte do novo programa de aceleração do crescimento. Além de levar a internet, a política busca também oferecer formação aos professores em competências digitais, para que possam ensinar os alunos a acessarem a rede de forma segura e cidadã. Só neste ano, 29 mil pessoas concluíram as formações. Reportagem, Márcia Fernandes. Os sites de apostas esportivas, as famosas bets, continuam na mira do governo federal. Depois de tirar do ar os sites que ofereciam esse serviço e não tinham autorização para funcionar no Brasil, agora o governo vai aumentar a fiscalização. Hoje, o Ministério da Fazenda fez um acordo com 4 organismos internacionais que vão ajudar a identificar fraudes. Preservar a integridade do esporte e fortalecer a segurança das apostas esportivas. Esse é o objetivo do acordo assinado entre o Ministério da Fazenda e 4 organismos internacionais que fiscalizam e monitoram as apostas. Eles são especializados em identificar suspeitas de manipulação de resultados de jogos. Regis Dudena, secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, destacou que a parceria vai aumentar a rede de prevenção e combate à corrupção de resultados esportivos. Se tem algo que o Estado brasileiro quer fazer no setor de apostas é garantir que, uma vez legalizada essa atividade, como foi feito pelo Legislativo, só fique quem de fato mereça ficar. Então, o que nós estamos fazendo no dia de hoje é nos tornar ainda mais robustos para fazer essa tarefa e no dia de hoje especificamente olhando um tema que é a manipulação de resultados. As organizações vão fornecer ao governo informações sobre o mercado de apostas e serão responsáveis pelo treinamento e qualificação dos servidores que fiscalizam esses concursos aqui no Brasil. O secretário de Apostas Esportivas e Desenvolvimento do Esporte do Ministério do Esporte, Giovanni Rocco, chamou a atenção para a imagem da atividade no país. A gente tem uma grande preocupação em preservar a imagem do esporte brasileiro em todos os sentidos. Então é um mercado importante, é a gente ser rápido e eficiente na punição e na apuração de eventuais eventos de manipulação de resultado. Relatório feito pelo organismo internacional Sport Radar mostrou que em 2023 o Brasil liderou o ranking mundial de suspeitas de manipulação de jogos de futebol, com 109 casos. Sérgio Flores, da instituição, destacou que o crime pode destruir o esporte. Não há forma mais fácil de você destruir valor na cadeia do esporte com suspeitas de manipulação. A gente acredita que esse ano o Brasil finalmente vai perder a liderança de um país com mais suspeitas de manipulação no mundo, que finalmente não vamos ser mais os líderes desse ranking indesejado. Então, isso não quer dizer que a luta, acaba, pelo contrário, está só começando, mas é uma forma também da gente tangibilizar o trabalho sério que o governo vem fazendo, que os entes vêm fazendo, que as federações, associações vêm fazendo. O acordo de cooperação técnica não envolve transferência de recursos, nem pagamento de nenhuma das partes, e tem duração de 5 anos. Reportagem Luana Karen. Os visitantes estrangeiros que desembarcaram no país entre janeiro e setembro deixaram mais de 30 bilhões de reais. É o melhor resultado para o período nos últimos 10 anos, um crescimento de 25%. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. Nos 9 primeiros meses do ano, foram cerca de 4 milhões e 900 mil visitantes de fora do Brasil. A meta é alcançar 8 milhões e 100 mil viajantes estrangeiros por ano, além de ultrapassar os 8 bilhões de dólares em receitas geradas a partir de despesas deste público. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, comentou hoje sobre os investimentos em aeroportos no país que proporcionam o crescimento do turismo e movimentam a economia. Nós vamos chegar a entregar mais de 40 aeroportos no Brasil, nas micro-regiões do país, investimentos na ordem de quase 3 bilhões e meio de reais. Esse ano vamos ter um crescimento na aviação brasileira de voos nacionais em torno de 10%. Voos internacionais, no mês de setembro, crescemos 22%. Podemos chegar a mais de 8% no crescimento internacional de turistas esse ano, estrangeiros que vêm visitar o Brasil. E um dado importante, a cada turista, 4 turistas que vêm visitar uma cidade, é um emprego que é gerado.
E o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participou hoje da cerimônia de entrega de melhorias no Aeroporto Internacional de Goiânia. O terminal recebeu 65 milhões de reais em investimentos pelo novo PAC e foi executado pela concessionária responsável pela administração do local. As melhorias incluem a ampliação do terminal de passageiros, das áreas de circulação e esteira de bagagem no desembarque internacional. Também houve o lançamento do terminal de cargas do aeroporto, o primeiro 100% refrigerado do país. A nova estrutura vai ser exclusiva para carga farmacêutica, química e hospitalar e permitir que o armazenamento desses insumos seja feito com segurança e eficiência. Olá, ouvintes! A Voz do Brasil vai completar 90 anos em 2025. Você sabia, Luciano? É isso mesmo, Giovana. São 9 décadas de história e informação. É o programa de rádio diário mais antigo do mundo. Na Rede Brasileira de Radiodifusão, a Voz do Brasil. E para manter essa história, convidamos os ouvintes que tenham qualquer arquivo antigo da Voz para compartilhar conosco. O material pode ser entregue no e-mail voz90anos@ebc.com.br ou acesse voz.gov.br/90 anos e saiba como participar. Vamos comemorar e contar a história do programa mais famoso do rádio. A desinformação e as fake news na saúde devem ser enfrentadas por meio de uma cooperação global. Foi o que defendeu hoje a ministra da Saúde, Nízia Trindade, no primeiro dia da reunião de ministros da saúde do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, mais União Europeia e União Africana. A reunião é a preparação para a cúpula de chefes de Estado em novembro, que acontece no Rio de Janeiro. Nízia lembrou que a divulgação de notícias falsas tiveram impacto, por exemplo, na vacinação contra a Covid-19 durante a pandemia. A ministra reforçou que há um ano o Brasil criou a plataforma Saúde e Consciência, que tem ajudado no combate à desinformação, principalmente no que diz respeito às vacinas, e convidou os demais países a se juntarem nesse esforço. Eu quero já de antemão deixar aqui um convite que nós possamos pensar na internacionalização de uma plataforma desse tipo, porque eu creio que esse problema, esse desafio, ele vai muito além de um país, de uma região. O combate à desinformação salva vidas e melhora a nossa qualidade de entendimento dos processos sociais. No período de um ano, cerca de 100 mil conteúdos e comentários foram analisados na plataforma, esclarecendo notícias falsas relacionadas à saúde. Você pode conferir. O endereço da plataforma é gov.br/saúde-consciência. E ainda falando de preparação para a cúpula de líderes do G20 em novembro, uma outra reunião foi realizada hoje em Belém, no Pará. O evento discutiu o papel das cidades intermediárias na promoção de um desenvolvimento sustentável e mais justo. Hoje, cerca de 60% da população mundial vive nesses municípios, que têm entre 50 mil e até 1 milhão de habitantes. Um dos pontos discutidos foi como evitar que elas passem por problemas já conhecidos das grandes cidades, que têm população maior que esse recorte. O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou as ações do Brasil para tornar as cidades preparadas para enfrentar, por exemplo, os desastres naturais. Nosso país busca de maneira ativa colocar em prática nessas cidades intermediárias as lições aprendidas com as grandes metrópoles. Investimos muito fortemente em infraestruturas resilientes, planejadas especialmente para atender populações vulneráveis e reduzir ao máximo o impacto de desastres que, sabemos todos, tendem a afetar marcadamente as comunidades menos favorecidas. Agredir uma pessoa, seja em forma de xingamentos ou até partir para abusos físicos, fazer ameaças, tudo isso por causa de disputa política. Esses são alguns exemplos de violência política. E esse ano o Disque 100, canal de denúncias do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, recebeu 13 vezes mais relatos que nas eleições de 2020, que também elegeu prefeitos e vereadores. Foram 705 registros do início do ano até 20 de outubro. Entre agosto e outubro, período da campanha eleitoral, foram 145 ocorrências. O Disque 100 é um canal exclusivo para atender denúncias de violações de direitos humanos. As denúncias são sigilosas. Além da ligação por telefone, ainda é possível acessar o serviço pelo WhatsApp no número 61 99611 0100.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF anula atos processuais de 2 ações penais contra o ex-ministro José Dirceu. Candidatos e partidos precisam apresentar prestação de contas final das eleições. Justiça decreta a prisão do bicheiro Rogério Andrade, suspeito de ser o mandante da morte de um contraventor no Rio de Janeiro. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O Supremo Tribunal Federal determinou a anulação dos atos processuais de 2 ações penais contra José Dirceu. O ministro Gilmar Mendes estendeu a Dirceu os efeitos do entendimento que reconheceu a parcialidade da Lava Jato. Neto Costa. A defesa do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, pediu ao Supremo Tribunal Federal para estender os efeitos do entendimento da segunda turma, que reconheceu que o ex-juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade ao processar e julgar a ação penal no caso do triplex do Guarujá. Ao aceitar o pedido, o relator, ministro Gilmar Mendes, explicou que os elementos apresentados no processo indicam ação coordenada entre Moro e a força-tarefa da Lava Jato para acusar e denunciar José Dirceu. Segundo Gilmar, tais fatores demonstram a ausência de imparcialidade na condução dos processos, impedindo Dirceu de ter um julgamento justo. Antes de multar micro e pequenas empresas que trabalham com gás de cozinha, a lei exige que a Agência Nacional do Petróleo realize 2 visitas. Para o STJ, o fiscal deve orientar e dar uma chance ao pequeno empresário para corrigir a situação. Fátima Uchoa. Já na primeira visita, fiscais multaram uma pequena empresa que vende GLP por armazenar recipientes de forma irregular. A Justiça do Rio Grande do Sul anulou a multa e a primeira turma do STJ manteve o entendimento, considerando que a regra da dupla visita deve ser seguida pela ANP quando fiscaliza empresas do mercado de gás de cozinha, pois não se pode presumir que toda e qualquer atividade desse ramo seja de alto risco, e se isso existir, a multa pode ser imediata. O ministro relator Gurgel de Faria destacou que só em casos relacionados em norma específica da ANP autorizam a dispensa da dupla visita. Candidatos e partidos precisam apresentar a prestação de contas final das eleições municipais de 2024. Quem não apresentar as contas pode ser impedido de tomar posse. Fábio Ruas. A candidata ou candidato que disputou somente o primeiro turno para os cargos de prefeito, vice ou vereador tem até 5 de novembro para apresentar a prestação de contas final. E quem foi para o segundo turno, o prazo final é 16 de novembro. Caso o político não entregue a documentação dentro do prazo, ele não recebe a certidão de quitação eleitoral. E mesmo eleito, não será diplomado até regularizar a situação. E com isso fica impedido de assumir o mandato. Motoboy tem direito à estabilidade por acidente mesmo sem empresa saber de afastamento. O entendimento é da 6ª turma do TST, Larissa de Paula. O motociclista sofreu um acidente durante o contrato de experiência de 90 dias. Ele ficou afastado por mais de 2 meses e foi desligado após a empresa alegar que não soube da prorrogação do atestado. Por isso, ele pediu a remuneração referente ao período de estabilidade. O caso chegou à 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho e a empresa foi condenada. A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão do bicheiro Rogério Andrade, suspeito de ser o mandante da morte do contraventor Fernando Ignácio. Patrono da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel e considerado um dos maiores bicheiros do Rio, Rogério Andrade foi preso nesta terça-feira em casa, na Barra da Tijuca. A morte de Fernando ocorreu em 2020 como resultado da disputa pelo domínio do Jogo do Bicho, deixado por Castor de Andrade, que morreu em
1997. Genro de Castor, Fernando herdou o império da contravenção. Já Rogério, sobrinho de Castor de Andrade, reivindicava a posse sobre os pontos do jogo do bicho. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Vladimir Espinosa. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Avança projeto que aumenta crédito para agricultores familiares. Medidas contra abuso sexual no esporte seguem para a sanção presidencial. E Pacheco defende corte de gastos, fim da reeleição e regulamentação da inteligência artificial. Boa noite. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje uma proposta que pode aumentar o crédito para agricultores familiares. A iniciativa autoriza a União a aumentar em até R$500 milhões a sua participação no Fundo Garantidor de Operações para a cobertura do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A reportagem é de Bruno Lourenço. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a reserva de recursos exclusivos para a agricultura familiar no Fundo Garantidor de Operações. O FGO garante o pagamento aos bancos dos empréstimos que não forem pagos. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, lembrou que o fundo foi criado para auxiliar pequenas empresas na pandemia e que agora vai apoiar outro setor importante. Estamos justamente aprimorando ou valorizando, porque a economia pertinente à agricultura familiar, pelos dados apresentados, ela também se mostra muito importante se a gente agrega o valor da sustentabilidade e dos pequenos produtores, melhor ainda. O projeto, que tem prazo para ser votado, autoriza a União a aumentar em até R$500 milhões a sua participação no FGO para a cobertura de operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E o Senado aprovou a prorrogação da isenção do imposto de navegação sobre cargas para as regiões Norte e Nordeste. A proposta estende o benefício até 2031. O adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante foi criado para auxiliar a indústria de construção e reparação naval brasileira. A não incidência da taxa sobre as mercadorias cuja origem ou destino seja porto localizado na região Norte ou Nordeste vem sendo tratada por leis e medidas provisórias desde a década de 1990. A lei, que ficou conhecida como BR do Mar de 2022, deu mais 5 anos para isenção da taxa. O relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, diz que o Norte e o Nordeste já enfrentam custos logísticos maiores e não deveriam financiar os estaleiros concentrados no Sudeste. E em especial em função das estiagens que têm alcançado essas regiões de forma repetida em 2023 e em 2024, as duas maiores estiagens da história dos últimos 150 anos da Amazônia. O crime organizado, que atua no roubo de cargas e receptação de mercadorias em todo o país, tem gerado medo em motoristas e suas famílias, além de causar enormes prejuízos para a cadeia produtiva. A análise foi feita pelo senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, que apresentou um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, revelando que as empresas envolvidas nos modais de transportes gastam cerca de R$170 bilhões por ano para minimizar suas perdas. O senador explicou que estes custos impactam toda a sociedade, já que o encarecimento do frete acaba repassado para os consumidores. Jaime Campos ressaltou que as quadrilhas agem numa zona de conforto inadmissível, principalmente porque as penas para este tipo de crime são brandas. Neste sentido, o parlamentar matogrossense informou que apresentou um projeto de lei à casa com o objetivo de desestimular os roubos de carga. O texto altera o Código Penal com o endurecimento das penas para quem cometer o crime.
O PL da minha autoria propõe alterar o Código Penal com vista a criar as hipóteses de roubo e de receptação qualificada, estabelecendo pena de reclusão de 3 a 8 anos para que cometerem esses crimes. Reitero que hoje as facções que atuam no roubo de carga o fazem sem maiores temores. Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, destacou o número de abstenções no segundo turno das eleições municipais. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, 29,26% do eleitorado não votou no último domingo em todo o Brasil. O percentual equivale a 9,9 milhões de eleitores. O senador apontou que algumas situações específicas podem ter impactado a ausência dos eleitores, como, por exemplo, a seca no interior do seu estado. No entanto, na avaliação de Plínio Valério, a insegurança jurídica e o que ele chamou de desmando de parte do Supremo Tribunal Federal também influenciaram na ausência dos brasileiros nas urnas. Com a experiência que tenho, trazido pela idade, não só pelo mandato de senador, me diz que o eleitor já não acredita mais nas leis, não acredita mais na justiça e deixa de votar. Porque ele deve dizer assim, votar para quê? Vou votar para quê se meu voto não vai ser respeitado? Após a aprovação do projeto que regulamenta a reforma tributária no início de dezembro, o presidente do Senado afirmou que a prioridade será a redução dos gastos públicos. Em evento para empresários brasileiros e estrangeiros, Rodrigo Pacheco ainda defendeu o fim da reeleição para os cargos de presidente da República, governador e prefeito, que passariam a ter um mandato de 5 anos. A reportagem é de Érica Christian. Em discurso numa conferência em Londres para empresários, políticos e investidores, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu uma conciliação entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade, destacando que o Brasil conta com marcos modernos e que normas europeias não podem travar o agronegócio brasileiro. Ao citar que os senadores deverão aprovar a regulamentação da reforma tributária até dezembro, ele anunciou como prioridade a redução dos gastos públicos, sem penalizar os programas sociais. Em oposição ao endividamento do país, de 78% do PIB, o presidente do Senado destacou números positivos, como o controle da inflação, o baixo desemprego e uma projeção de crescimento maior neste ano. Qualificação do gasto público e a concepção de um orçamento que seja sadio, que combata privilégios, que combata desperdício, que possa cortar os chamados supersalários, que possa haver otimização dos gastos públicos. E eu acho que é um caminho bom. Ao comentar as eleições municipais, Rodrigo Pacheco ressaltou o avanço dos partidos de centro, numa demonstração de que o eleitor não quer extremismos, e defendeu a votação neste ano do fim da reeleição para os cargos de presidente da República, governadores e prefeitos, que passariam a ter um mandato de 5 anos. Garantindo o direito daqueles que já estão, se projetar para o futuro, mandatos de 5 anos sem reeleição, eu considero que é algo positivo para o Brasil e é algo que o Senado Federal tem uma tendência a fazer. Rodrigo Pacheco disse ainda que o Senado deverá votar até dezembro a regulamentação do uso da inteligência artificial. Entidades esportivas sem fins lucrativos devem adotar medidas de prevenção e combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes se quiserem receber recursos da União e de empresas estatais. A determinação está em um projeto de lei aprovado hoje pelo Senado e que seguiu para a sanção presidencial. Repórter Marcela Diniz. De acordo com o projeto aprovado pelos senadores, entidades esportivas sem fins lucrativos somente receberão dinheiro público caso se comprometam a adotar medidas de proteção a crianças e adolescentes, como o apoio a campanhas educativas, a qualificação de treinadores, a prevenção contra o tráfico de atletas e a instituição de ouvidoria para receber denúncias de maus-tratos e exploração sexual. O projeto é da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e no Senado teve como relatoras a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, e Damares Alves, do Republicanos do DF. Quantas crianças foram para a escolinha de futebol enganadas pelo sonho de jogar futebol e foram vítimas de agressores sexuais? E quantos atletas saíram do Brasil com esses agressores? São muitas histórias. E o PL prevê a inscrição dessa instituição
contribuição em cadastros, a busca do nome do professor que está lá. O projeto é muito bom. Para o texto virar lei, agora só falta a sanção do presidente Lula. E o Senado aprovou uma medida provisória que abre crédito extra de R$2 bilhões no orçamento deste ano para ações de reconstrução de estruturas no Judiciário do Rio Grande do Sul e para o pagamento do auxílio a pescadores e trabalhadores formais, inclusive os domésticos que moram em cidades gaúchas em situação de calamidade pública. A MP também destina recursos para o pagamento de indenizações do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, PROAGRO, a produtores gaúchos e à Defensoria Pública da União para o reforço das ações de assistência jurídica gratuita atingidos pelas enchentes no estado. Os créditos estrangeiros para o atendimento ao Rio Grande do Sul não entram no cálculo de despesas para o cumprimento da meta fiscal de 2024. O texto segue para a promulgação. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário pode votar regulamentação da execução de emenda parlamentar. Acordo de reparação da tragédia de Mariana repercute entre os deputados. Parlamentares avaliam o resultado do segundo turno das eleições municipais. Boa noite. Ao fazer uma análise sobre a administração federal, Merlong Solano, do PT do Piauí, assinala que houve uma recuperação da confiança nacional e internacional sobre o sistema eleitoral brasileiro. Na opinião do parlamentar, o Brasil é exemplo mundial de integridade e eficácia nos processos democráticos. Já na economia, Merlong Solano considera que a retomada de operações em setores estratégicos da Petrobras, como a reativação de fábricas de fertilizantes no Paraná e Mato Grosso do Sul, foi essencial para equilibrar a balança de pagamentos do país. Com 887 prefeituras, o PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos em todo o país. Charles Fernandes, da Bahia, considera que o desempenho do partido consolida sua posição de maior legenda do Brasil. De acordo com Charles Fernandes, a gestão do PSD é baseada no diálogo e na colaboração com todos os representantes, o que para ele reflete o compromisso do partido com o desenvolvimento e a estabilidade política no Brasil. João Daniel, do PT de Sergipe, parabeniza o campo democrático que concorreu nas eleições em todo o país. O deputado destaca a importância da participação popular no processo político e acrescenta que uma democracia se fortalece quando partidos e população atuam de forma organizada e livre. Ao parabenizar os prefeitos eleitos do PT, João Daniel também declara sua disposição em ajudá-los na Câmara dos Deputados. O parlamentar lembra que o novo programa de aceleração do crescimento do governo federal foi criado para auxiliar as gestões municipal e estadual. Luísa Canziani, do PSD do Paraná, comemora o resultado das eleições em Londrina e afirma que a nova gestão, além de revitalizar o centro da cidade, vai manter o foco nas demandas sociais, como o apoio à população em situação de rua e na redução das filas das creches. Na visão de Luísa Canziani, as eleições municipais do Paraná revelaram a força do governo estadual. A deputada ressalta que grande parte dos candidatos apoiados pela gestão do estado saiu vitoriosa. Luiz Couto, do PT da Paraíba, avalia que as eleições foram contaminadas pela influência do poder econômico e pela infiltração do crime organizado na política municipal. Em sua avaliação, organizações criminosas elegeram representantes alinhados com seus interesses, em detrimento de propostas para transformar a vida dos cidadãos. Para Luiz Couto, é preciso garantir a lisura das eleições municipais, fiscalizando o financiamento das campanhas, especialmente em regiões com estruturas institucionais frágeis. Ele conclama o parlamento a exercer seu papel fundamental de assegurar a soberania popular nas próximas eleições e a defesa da representação democrática. Passadas as eleições, é preciso fazer uma análise cautelosa do cenário nacional. É o que propõe a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, ao rebater as conclusões de que a esquerda estaria enfraquecida, avaliando que a eleição municipal não reflete diretamente a conjuntura nacional. Para Jandira Fegali, a esquerda obteve vitórias, inclusive em parceria com candidatos de centro, enquanto lideranças da extrema-direita perderam força em capitais.
Ela reforça que a esquerda continua crescendo, reafirmando suas lutas históricas como combate à desigualdade e em oposição a iniciativas de anistiar os que tentaram golpear a democracia. E as eleições municipais alteraram a configuração da Câmara dos Deputados, com 11 parlamentares eleitos para o cargo de prefeito. A repórter Verônica Lima traz relatos sobre os deputados eleitos em primeiro e segundo turnos. As eleições deste ano são municipais, mas os resultados alteram também a composição da Câmara dos Deputados. 11 deputados foram eleitos para o cargo de prefeito e, por isso, devem deixar o mandato parlamentar. Ao todo, 82 deputados se candidataram a cargos nas eleições deste ano, 73 para prefeito, 2 para vice-prefeito e 7 para vereador. No segundo turno das eleições municipais, 16 deputados federais estavam na disputa. 8 buscavam o controle de capitais, como o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, que tentou a prefeitura da maior cidade do país, São Paulo, mas foi derrotado pelo atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Em Natal, no Rio Grande do Norte, 2 deputados federais se enfrentaram no segundo turno, Natália Bonavides, do PT, e Paulinho Freire, do União. Paulinho Freire, que tinha o apoio do atual prefeito Álvaro Dias, disse que pretende continuar o trabalho de seu antecessor. E eu estou aqui muito feliz, vamos comemorar agora com a população, extravasar, para que a gente possa, a partir de amanhã, descer do palanque, arriar as bandeiras e vamos pensar em governar para toda a cidade de Natal. Entre os apoiadores de Natália Bonavides, o clima era de conquista também, considerando positiva a trajetória da candidata nas eleições. Estou muito orgulhosa do que a gente construiu. Parabéns! Que a história é nossa e o povo é quem escreve. Em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, o deputado Ricardo Silva, do PSD, falou da responsabilidade em assumir a prefeitura após uma eleição muito acirrada. A diferença para o segundo colocado foi de apenas 687 votos. Essa vitória, ela dá um recado que é da cidade de Ribeirão Preto. Essa vitória, ela dá um recado para mim também, que eu tenho a obrigação agora de fazer o melhor governo da história dessa cidade. Entre os deputados eleitos prefeitos neste segundo turno estão Abílio Brunini, do PL, em Cuiabá, Mato Grosso, Márcio Correia, do PL, em Anápolis, Goiás, e Naomi Amorim, do PSD, em Caucaia, Ceará. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima. Em primeiro turno, outros 6 deputados haviam conquistado as prefeituras de suas cidades. Alberto Mourão, do MDB de São Paulo, em Praia Grande. Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, em Lages. Dr. Benjamin, do União do Maranhão, em Açailândia. Gerlen Diniz, do PP do Acre, em Sena Madureira. Hélio Leite, do União do Pará, em Castanhal. E Washington Quaquá, do PT do Rio de Janeiro, em Maricá. Política. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, comemora a retirada de pauta da CCJ de projeto que dá anistia aos envolvidos nas invasões do dia 8 de janeiro de 2023. O deputado considera a decisão uma vitória, mas afirma que é preciso manter a vigilância contínua sobre propostas que, nas palavras dele, representam ameaça à democracia. Rogério Correia também afirma que a Procuradoria-Geral da República pretende denunciar o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe e outros crimes. O parlamentar ainda avalia que o relatório da CPMI sobre as invasões de 8 de janeiro de 2023 contém provas suficientes para incriminar o ex-mandatário. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, expressa indignação com decisões judiciais recentes que tornaram alguns políticos elegíveis e outros inelegíveis. O deputado questiona a coerência do sistema judiciário e a forma como lida com casos envolvendo pessoas públicas. Maurício Marcon acredita que decisões políticas são influenciadas por acordos de bastidores que priorizam interesses pessoais e cargos em vez de justiça e dignidade. O parlamentar também confia que projetos importantes são negligenciados em nome de interesses obscuros. Segurança Pública.
Luiz Lima, do PL, sugere que o Rio de Janeiro e outros estados tenham mais autonomia para legislar sobre segurança pública e endurecer penas. O parlamentar propõe mudanças na legislação penal e critica a reincidência criminosa, chamando o Congresso e o governo federal à responsabilidade para enfrentar essas questões. Luiz Lima descreve a situação de violência no Rio de Janeiro como uma guerra civil, destacando a presença dominante de facções criminosas, tráfico de drogas e armas pesadas no estado. O deputado menciona, por exemplo, a apreensão de fuzis e drogas como indicativos da gravidade do problema. Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, defende o cumprimento integral das penas para crimes graves, como homicídio e estupro. O parlamentar condena o regime de progressão, no qual o condenado passa de regimes mais rígidos para mais brandos. O parlamentar critica o sistema de segurança pública, destacando que muitos criminosos reincidem após serem soltos. Para o delegado Palumbo, a legislação atual não intimida os criminosos e penas mais duras seriam necessárias para reduzir a criminalidade e garantir maior segurança à população. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, criticou as associações entre o ataque ocorrido na cidade gaúcha de Novo Hamburgo e a liberação de armas no Brasil. No entendimento do deputado, não existe ligação entre o caso do homem morto pela polícia após ter assassinado familiares e policiais com a venda de armas. De acordo com o Coronel Assis, entre 2018 e 2022, houve queda no número de homicídios, enquanto aumentaram os registros de armas e CACs. Ao enviar seus sentimentos aos familiares das vítimas de Novo Hamburgo, ele defende uma análise rigorosa sobre casos como esse para não se imputar a culpa de situações de violência à venda de armas a cidadãos comuns. Relações Exteriores. Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, alerta para o conflito entre Armênia e Azerbaijão e denuncia o que considera a violação de direitos humanos. O deputado faz um apelo ao governo brasileiro para reconhecer o genocídio armênio e atuar em defesa das convenções internacionais. Arnaldo Jardim destaca sua relação com a comunidade armênia no Brasil, ressaltando a importância econômica, social e cultural dessa integração. O parlamentar menciona que a Armênia foi o primeiro país a adotar o cristianismo, o que, segundo ele, evidencia o impacto da comunidade na sociedade brasileira. Cultura. Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, solicita apoio para a aprovação de projeto de sua autoria que visa regulamentar a profissão de artista visual no Brasil. De acordo com o parlamentar, a profissão representa 3% do PIB, apesar de não ser reconhecida. Clodoaldo Magalhães defende que a regulamentação, além de garantir direitos trabalhistas, vai valorizar a identidade nacional, a produção cultural e o pensamento crítico, impulsionando a economia criativa. De acordo com o deputado, a retomada do Ministério da Cultura cria o momento ideal para o reconhecimento. Justiça. Deputados afirmam que acordo de reparação pela tragédia de Mariana representa um avanço. A repórter Maria Neves detalha o plano e a fiscalização da Câmara. Na avaliação de deputados mineiros, o acordo para a reparação dos prejuízos causados pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, Minas Gerais, representa um momento histórico. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, ressalta que permanece a tristeza, mas agora há também um sentimento de dever cumprido, uma vez que o acordo vai permitir reparar pelo menos os danos ambientais e econômicos, já que a vida não tem preço, disse o deputado. Na tragédia ocorrida em novembro de 2015, 19 pessoas morreram. Nós conseguimos um avanço. Esse avanço, ele traz recursos para os pescadores artesanais, para a agricultura familiar, 1 bilhão para a Agência Nacional de Mineração, que padece de recursos do governo federal para que a mineração seja sustentável e responsável. Então hoje é um momento especial, não de comemorar, mas de sentimento de dever cumprido. Pelo acordo, a
assinado entre governo federal, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo e as empresas envolvidas na tragédia, que são Vale, BHP e Samarco, as mineradoras vão pagar 132 bilhões de reais para a reparação dos danos. Para o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o principal avanço do acordo foi obrigar as empresas a repassar o dinheiro ao governo, que ficará responsável por atender as demandas da população afetada. Rogério Correia também garantiu que a Câmara vai fiscalizar o cumprimento do que foi acordado. Nós vamos continuar o nosso trabalho agora fiscalizando que cada ponto do acordo seja cumprido, passando desde a indenização individual, mas também daquilo que vai significar saneamento básico, implantação de uma universidade na região, as questões de saúde, porque muitos estão doentes, câncer é uma preocupação agora muito grande depois das pessoas comerem peixes que estavam envenenados pelo minério, como também a água. Tudo isso tem que ser, então, fiscalizado. O deputado Padre João, do PT Mineiro, disse esperar que o acordo sirva de exemplo para as empresas de que investir em prevenção é melhor que gastar em reparação. Ele sustenta que as mineradoras não gastariam nem 1% do valor acordado para evitar a tragédia. O deputado também cobrou do Judiciário a punição dos culpados pelo crime. O Judiciário é que fica devendo ainda, porque o crime não tem ninguém preso. Ninguém preso. Então, de um lado, na política, o acordo resolveu. Mas agora, e a reparação do crime dos 19 mortos, da morte de um rio, da restrição de atividades econômicas de milhares de pessoas na bacia do Rio Doce, das moradias perdidas? De acordo com o entendimento firmado, as mineradoras vão repassar os 100 bilhões de reais restantes ao governo federal em 20 anos. O dinheiro será gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social por meio de um fundo específico. Além de atender as pessoas afetadas, esse montante será destinado também a ações de recuperação ambiental, obras de saneamento e melhoria de rodovias. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Meio Ambiente. Helder Salomão, do PT, destaca que nesta quarta-feira, 30 de outubro, será realizada na Assembleia Legislativa do Espírito Santo audiência pública sobre projeto que trata de regras para a concessão de unidades de conservação do Estado à iniciativa privada. Ele convoca a população capixaba para o evento, que está marcado para as 14 horas. Helder Salomão alerta para possíveis inconstitucionalidades na proposta de concessão, ressaltando os riscos ao meio ambiente. O deputado sublinha que lideranças ambientais, entidades e movimentos sociais têm manifestado sérias preocupações em relação à privatização dessas áreas protegidas. Paulão, do PT, denuncia o impacto ambiental causado pela mineradora Vale Verde no município de Craíbas, no agreste alagoano. Ele afirma que a atividade de extração de cobre tem causado rachaduras em casas e a contaminação de rios, semelhante ao ocorrido na capital Maceió, devido à exploração do solo pela empresa Braskem. Paulão pede celeridade à Justiça e a intervenção de órgãos como a Agência Nacional de Mineração e o IBAMA para evitar um novo desastre ambiental em Alagoas. Ele também assinala que, apesar de a Defensoria Pública ter solicitado monitores sísmicos no local, a Vale Verde se recusa a instalar os equipamentos. Trabalho. Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defende a aprovação de projeto que estabelece normas gerais sobre a administração pública. Autor da proposta, ele afirma que o objetivo é modernizar a gestão estatal, reduzindo a burocracia e assegurando maior eficiência nos serviços ofertados. Ronaldo Nogueira acredita que a valorização dos servidores públicos é essencial para melhorar o setor e o atendimento às demandas dos cidadãos. Ele afirma que o projeto também contribui para a capacitação contínua dos profissionais e estabelece um código da administração pública para garantir maior proteção aos servidores. Votação. Câmara pode votar projeto que regulamenta a execução de emendas parlamentares. A proposta foi entregue nesta sexta-feira aos deputados. O repórter Cid Queiroz explica os demais pontos que começam a ser votados hoje no plenário da Câmara. Há menos de 2 meses para o fim do ano, a Câmara retoma o ritmo normal de votações depois do período eleitoral, com uma agenda extensa de propostas para apreciar,
entre elas a conclusão do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária de 2025. Mas o primeiro item da pauta será o projeto que regulamenta a execução das emendas parlamentares que destinam recursos para estados e municípios. Podem ser incluídos ainda na pauta projeto que amplia o auxílio gás, projeto que flexibiliza regras de conteúdo local em contratos de exploração de petróleo, proposta que eleva alíquotas de contribuição sobre lucro líquido e de juros sobre capital próprio das empresas para compensar perdas com a desoneração da folha, projeto que estende ao produtor rural incentivos do mercado de carbono na produção de biocombustíveis, as emendas do Senado ao projeto que institui regras para mitigar os impactos das mudanças climáticas e a proposta determinando que as mulheres vítimas de violência sejam informadas em caso de fuga ou concessão de liberdade ao agressor. Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.